Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar semanalmente pela sua rede Cidade Livre e Comunicação Comunitária. A semana política de Rio Claro foi uma semana muito interessante, né? Primeiro, a lambança das férias, que ser só de 30 dias e por força de uma emenda da menina de ouro do MBL de Rio Claro, a ex-comunista Carol Gomes, voltou a ser 45. E daí eu fiquei me perguntando assim, o que mudou? Porque assim, o privilégio continua. Depois teve também as lambanças do Concult, que continuam. Alô, Teixeirinha, ô voluntário, presta atenção. E vai por aí, né? Projeto que vai para a Câmara, deixa de ir. Tem uma ideia louca agora de pagar R$21 mil por mês para um painel. Vai ver que o secretário da Câmara não sabe contar até 17. Enfim, mas eu estou recebendo hoje a Rosemary Arcângelo, que foi candidata a vice-prefeito na chapa do Serginho Santoro, né, que está me devendo uma entrevista também, viu, Serginho? E vamos conversar um pouquinho, né? Disseram para mim, o Ulisses Guimarães falou isso para mim, aquele cara que não fez nada para o Rio Claro, sabe aquele cara que é um monstro, né? O Brasil inteiro reconhece ele, só o Rio Claro que não reconhece. Que quem pitou uma vez dançou, vai acabar, e eu sou prova disso. Então, e aí, Rosemary, seja bem-vinda. Parece que você não está mais no PR, mudou de partido, conta para nós aí. Olá, boa noite, né? Quero agradecer o convite para vir aqui conversar um pouquinho. Realmente, eu não estou mais no PR. Eu me desfiliei, caminhei uma carta para presidente do nosso partido, né, do Partido da República, e encaminhei também para o juiz eleitoral solicitando a minha desfiliação desse partido, né? E hoje eu estou provisoriamente sem um partido político. Certo, né? Mas você não é como a maioria dos caras que estão aí, que acha que política só faz na época da eleição, não, né? Não acredito nisso. E eu faço parte de um grupo, né? Um grupo de pessoas aqui de Rio Claro. Na realidade, desse grupo, apenas eu fui candidata, mas nós estamos nos fortalecendo enquanto esse grupo e estamos atuando, trabalhando intensamente, pensando aí, visando um trabalho coletivo aí para a cidade de Rio Claro. Já com o olhar nos problemas que a gente tem visto aí na sociedade, na comunidade mesmo, né? Pois é, aliás, eu falei para você que eu ia até te fazer um convite, eu acho que eu vou fazer no ar até. Não sei se você conhece o Raiz Cidadanista, que na verdade não é um partido, é um movimento, né, que busca resgatar a cidadania e como eu tenho dois grandes amigos lá que me convidaram e gostei da proposta, eu estou participando desse movimento. Os meus dois amigos o Luiz Erundino e o Célio Turino, que foi secretário do programa Cultura Viva lá no Ministério da Cultura. Rose, e daí? 6 meses de governo Teixeirinha, como é que a Rose está vendo isso aí? Desculpa, você não precisa chamar de Teixeirinha. Teixeirinha, assim, é uma exclusividade do Pimentel, né? Tá certo. Você pode chamar ele do que você quiser. Agora, eu me recuso de continuar fazendo campanha para ele. Sinto muito, viu, rapaz? Bom, como eu vejo uma avaliação desses primeiros 6 meses. Antes de eu colocar quais são, né, esse meu olhar, né, nesse trabalho que está acontecendo, eu preciso primeiro pontuar que esse grupo que eu participo, né, um grupo que está se formando um partido político, inclusive aqui em Rio Claro, nós não pensamos numa oposição burra. O que para nós é uma oposição burra? Uma oposição burra é aquela que vê o trabalho sendo realizado e se for um trabalho que está em prol do coletivo, nós vamos valorizar. Mas se for um trabalho que não pensa no coletivo e que visa o poder, visa a manutenção do poder, nós vamos nos manifestar. Então eu tenho que pontuar isso antes de eu fazer essa avaliação e por quê. Eu concordo plenamente com você, até porque eu acho que as pessoas, eu já disse isso para você, a pessoa que mais se aproximou ao meu pensamento do que seja cultura durante a campanha, eu falei isso para você, foi você. Tem que parar de confundir arte. A arte é a cerejinha do bolo da cultura. E o problema de Rio Claro é que a juventude
está velha, culturalmente. As práticas continuam as mesmas. Mas, pode falar aí, eu falo demais às vezes. Eu tenho que pontuar isso porque eu tenho que ter um olhar para esses primeiros 6 meses, enquanto uma pessoa que estava como candidata na vice-prefeita e que, de acordo com as pesquisas da época, nós tínhamos chance e condições de ter conseguido sermos eleitos. Não fomos, né? Mesmo porque nós não tivemos o apoio financeiro que os nossos candidatos, os nossos concorrentes tiveram. Eu tenho umas críticas mais profundas. Eu acho que o Serginho abusou do delegado. Eu acho que, né? A gente vai ter que uma hora sentar e refletir com relação a isso. Mas nós não tivemos um apoio financeiro, nosso trabalho foi sola de sapato realmente, ir nas ruas conversar com muito pouco material. Não tivemos êxito aí na vitória aí à frente de um trabalho no Poder Executivo, né? Porém, eu tenho que fazer uma avaliação como se nós tivéssemos conseguido chegar ao Poder Executivo e pensar enquanto vice-prefeita, né, dentro de um Poder Executivo, como nós receberíamos essa prefeitura. Você lembra qual era a pergunta que eu fazia para vocês durante a campanha? Eu não perguntava vocês assim... perguntava se vocês têm coragem de... Você lembra? Eu perguntei isso para todos os candidatos. Vocês têm coragem? Porque eu já sabia. Sim. Né? Eu tenho uma visão não muito ampla, né? Uma visão meio pontual de alguns espaços que eu ocupo enquanto conselheira, por exemplo. Do IPRC. Eu sou conselheira... Nós vamos falar disso no segundo bloco. Tá. Eu sou conselheira do Instituto de Previdência, sim, né? Mas eu também estava na presidência do CACS Fundeb, que é o conselho que é um outro que conselho faz a fiscalização, fundamental para a educação. Que é o conselho que ele fiscaliza a verba que vem do governo federal para a educação. Né? Não é muita, né? Diga-se de passagem, não é tanto assim. Né? Ela é uma boa parte do montante, porque o município ele precisa, de acordo com o nosso plano municipal da educação, ele tem que gastar 27% do orçamento na educação. Pois é. Né? E parte desses 27% ele vem do governo federal, de acordo com os recursos, que é a verba do Fundeb. Né? E o conselho ele é responsável por essa fiscalização. Então, assim, eu tenho uma visão de como estava a situação nesses lugares que eu estava ocupando, né? Sabendo desses pontos, era um desafio muito grande chegar na administração, né? Mas vocês não prometeram muita coisa, né? Não. A nossa promessa maior foi equiparar as perdas salariais que os servidores... Vocês não iam conseguir também, né? Vamos combinar. Então, não tenho essa certeza. Você acha que conseguia? Porque a gente tem que considerar que na peça orçamentária eu tenho, foi na última, né? Foi aprovado 20%, eu tenho que considerar esses 20% para eu poder ter uma flexibilidade dentro do orçamento. Né? Para não ficar engessado completamente. Sim. Então, eu poderia, a partir do momento que você chega e você faz uma análise, uma avaliação, essa possibilidade de trazer essas perdas que os servidores tiveram, né? Pois é. Eu o tempo inteiro na campanha, eu coloquei muito claramente que eu achava que era uma promessa quase impossível, porque, na verdade, somando os 2 anos, dá 25%. Não, agora, eram pro 10%. Ano que vem... Não, mas era 10 mais 15%. Que tinha ficado para trás. Então, você faz um em cima do outro. Servidores, né? Dos servidores. Nosso compromisso com o servidor público era os 10% que a gente tinha se comprometido com eles. Aí dava. Dessa valorização, né? Bastava cortar de verdade os cargos de confiança. Depois a gente fala sobre isso também. Então, como tenho essa visão, então eu tenho que me colocar no olhar da avaliação nesse sentido. Educação, que é o lugar onde eu ocupo, né? Que é onde é o meu cargo. Tem 2/3 dos funcionários da prefeitura. Que tem muitos funcionários. 2.732 funcionários tem na educação. O portal da transparência está funcionando. Obrigado, viu, Carlos? Vai causar problema para você, mas é verdade. Sim. Então, eu tenho que trazer algumas informações que para mim são valiosas dentro da educação. Por exemplo, a questão das vagas, né? A questão das vagas que estão sendo ampliadas, das escolas que estão sendo reabertas, das escolas que estão conseguindo trazer de volta
os recursos financeiros que tinham perdido por falta de trabalho, por falta de você se empenhar num trabalho e deixar a documentação tudo em ordem. Então você perde verba do governo federal. Está falando isso da administração da Heloísa e da Eva, é isso que você está falando? Estou falando isso da administração anterior. Eu acho estranho, inclusive, porque a ex-secretária, inclusive, fazia parte do Conselho Nacional. Né? Sim, porém, eu vou te falar isso porque já foi divulgado na audiência pública, a qual, aliás, nisso eu faço uma crítica muito severa, uma audiência pública da educação que é realizada às 14 horas da tarde, onde o servidor público da educação não pode participar para verificar hoje eles fizeram uma votação às 8 da manhã. Às 14 ainda dá para o cara levantar, escovar o dedo. Mas nós estamos trabalhando nesse horário, somos professores, sei, eu concordo estamos nas escolas. É a mesma coisa da sessão da Câmara. Então essa é uma crítica que eu faço, essa é uma crítica que eu faço. Porém, eu não sei se você ficou sabendo, nós tivemos que devolver dinheiro de 3 quadras que no governo anterior, então nós estamos fazendo uma avaliação, por isso que eu estou trazendo essas informações. Certo. 3 quadras que no governo anterior, toda contrapartida, sem nenhuma contrapartida da prefeitura, todo recurso vindo do governo federal, e apenas uma foi construída, que é a do Elpidio Mini. Isso, uma quadra de esporte para as escolas. A do Elpidio Mini, ela foi construída. Agora, de 3 outras escolas, no começo do ano, tivemos que devolver o dinheiro. Pois é, mas eu acho que não foi assim falta de atenção. Eu acho que antes acontecia, por isso que eu falo da cultura, acontecia a mesma coisa que está acontecendo agora. Por exemplo, assim, a Filarmônica vai ficar sem subsídio esse ano. E eu sou contra o subsídio da Filarmônica. Mas assim, só vai ficar sem subsídio porque a questão é política. Né? Então eu acho que essas emendas dessas quadras aí devem ser de um deputado de outro partido. Mas vamos embora. Não, é falta de organização com documentação e planejamento e verificação. 3 escolas com verba do governo federal que nós tivemos que estava parada, ia perder. Agora, nós com o trabalho que está sendo realizado pelo Adriano, o professor Adriano, uma pessoa que eu respeito demais, né? Ele conseguiu organizar a documentação que estava faltando para que essa verba não deixe de vir para Rio Claro, para que as escolas sejam finalizadas e quem vai ser beneficiado é o filho do trabalhador. Eu tenho 2 críticas ao Adriano, eu não conheço o Adriano, eu tenho 2 críticas ao Adriano de 2 posições que ele assumiu, eu tenho quase certeza que não é dele. A primeira é ele achar que podia fazer uma creche lá no prédio da Fundação Ulisses Guimarães, que inclusive nem da prefeitura é da fundação. Né? E daí eu moro ali perto. Daí fiquei contando o número de creches que tem ali por perto. Daí fizeram uma lá no Unesp. Tem 6. Eu quero saber qual é a demanda. Ali só mora velho, entendeu? Que nem eu, assim. Foi feito um mapeamento, um diagnóstico no início do ano da demanda das escolas. Quais são a quantidade de crianças que estão fora das escolas? Não, mas assim, naquela região ali do Santana, mas considerando essa, eu não sei se vai ser feita essa escola na Fundação Ulisses, no prédio da Fundação. Não, impossível, já resolveu eu não de outro sei, jeito. eu não sei se vai ser feito, mas era vai ter que pedir ordem, sabe para quem? Para fazer agora? Para 2 lava-jateiros, para o Padilha e para o Moreira, para o Gatinho Lourá. Porque quem manda na Fundação Ulisses Guimarães a partir dessa semana, na negociação que a Maria do Carmo fez lá com o prefeito, com o Teixeirinha, é a Fundação Ulisses Guimarães de Brasília, cujo presidente, pasme você, é o lava-jateiro, é o Eliseu Padilha, entendeu? Apesar que o outro que foi para lá também, né, tá também na história, né? Tá. E o Cláudio que era ficha suja, tem que anotar essas só coisas. pontuando, né? Eu fui uma das pessoas que trouxe para a mídia, coloquei na rede social a minha aversão com a extinção da Fundação Ulisses Guimarães. O pior é que eles têm weird, sabe qual é o problema? É demagogia, é muita demagogia, é muita promessinha, entendeu? Por isso que eu chamo o cara de Teixeirinha, porque... Na época da eleição, eu me lembro, né, que eu fiz uma pesquisa, eu trabalhei muito com pesquisa na época da eleição, e nós tínhamos uma verba de 35 milhões de reais presa no governo federal para a Fundação Ulisses Guimarães e que não poderia ser utilizada porque estava com o CRP. Não é isso. Na verdade, o que os velhinhos que não fizeram nada na administração passada, é porque as pessoas acham que para fazer tem que soltar rojão. Como o Nevoeiro disse para mim, só falta inaugurar buraco.
É que pega mal na buraco, né? Mas a prefeitura está sendo tocada de cambulhada, como diz o nevoeiro. Mas assim, é um projeto de lei Rouanet que tem aprovado, sim. E daí você não é governo, não é? Você tem que ir atrás do dinheiro. Sim, né? E tinha 35 milhões na Pois presa. Só que depois eu conto para você como é que a secretária está se virando para arranjar dinheiro. Né? Você vai pasmar, você está falando de documentação. Ai, meu Deus do céu. Então assim, para fazer uma avaliação, eu tenho eu tenho esses dois dados, né, assim, os dados da educação, uma crítica com relação à audiência pública, como ela está sendo feita, que eu gostaria, eu quero participar, eu quero ir lá saber, né? Eu fui presidente até o dia 30 de junho, presidente do Fundeb, eu quero participar. Daí não é contextinha, é bobozinho. Porém, a única audiência pública que eu fui foi a da saúde, né? Que foi no período da noite e eu fui lá para observar. Pois é, sabe porque não é um médico que está na saúde, é um administrador, né? Eu gosto muito do Jair. E o que eu vi, né, os dados que eles trouxeram, então eu conheço como está a saúde, porque eu participei, eu estive presente da audiência pública, né? O Afonso veio dizer para mim que nós temos mais um minutinho aí, então dá uma concluída, porque depois tem bastante assunto, assim, daí eu acho que você está falando do lado que você está achando positivo, eu acho que você vai ter que falar do lado negativo. Não estou falando do lado positivo, eu estou falando que 6 meses, um período de 6 meses, diante de uma prefeitura que ele encontrou, e que se nós tivéssemos também né, assumido a prefeitura, nós também teríamos encontrado, o desafio é muito grande, 6 meses é um período de início de trabalho. Porém, o que eu estou pontuando é que alguns indícios, algumas coisas que eu tenho visto estão me indicando que vai acontecer algumas coisas diferentes do que o governo anterior. Pois é. Não sei se eles vão dar conta de resolver todos esses desafios, que são grandes. E aí... Chama Deus aí que não vai resolver também. Eu não sei como que vai ficar essa situação, porque você teria que ter toda essa documentação em mãos, você teria que ter uma análise, né? Você teria que... Para você conseguir de fato, mas assim, o que eu estou vendo é alguns indícios... Que serão, apesar que eu estou totalmente sensibilizada com o que aconteceu com a cultura no dia que eu fui na reunião que foi a posse dos secretários, em que eu fiquei sabendo que a verba para a cultura ela tinha caído drasticamente. Mas daí é culpa do outro. Eu não vou falar o que eu penso dele, porque assim, vai ser pior do que psicopata. Mas foi ele que fez a economia, ele tem mania de economia, e daí ele devolveu um ano por 1 milhão, e o prefeito, você não gasta 1 milhão num ano, no outro ano ele não põe. Mas a gente já volta com a Rosemary, e eu quero deixar para refletir essa coisa, que foi uma outra coisa que eu falei para todos durante a campanha, e é por isso que política não se faz só na época da eleição, é que, assim, quem quer ser candidato a prefeito, Rosemary, no mínimo, tem que saber que tem que buscar informação. E não vem me dizer que o prefeito não responde requerimento, porque é crime de responsabilidade, existe uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação. Mas a gente já volta com a Rosemary Arcângelo, que está hoje aqui, nesse papo gostoso comigo, no contexto Rio Claro. A gente já volta. E aí, galera, quer saber de tudo que tá rolando no mundo da bike? Então se ligue no De Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike toda semana pra você. Bike! Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar.
Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! E nós estamos de volta com o programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar semanalmente pela Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Eu quero lembrar para vocês que esse programa também está sendo transmitido ao vivo pela Rede Mundial de Computadores e depois ele vai ficar disponível nos nossos canais do YouTube e na nossa página do Facebook. Rose, é o seguinte, eu falei para você, assim, isso é uma coisa que eu senti muito na campanha, que na verdade era tudo muito assim, e a campanha além de tudo foi uma campanha Lava Jato, né? Bem estilo Lava Jato, assim. Sendo que a Lava Jato não lava jato, demora, mas a campanha foi rapidinho. Isso foi um desserviço para a democracia, né? Foi um desserviço para a democracia. Trabalho intenso, estressante. Agora eu via que as pessoas assim, mas nem o número de assessor não tinha. E daí, assim, eu em 2 dias fui lá, abri o portal lá, levantei, né? Não sei se antes não funcionava, mas agora está funcionando. Aliás, tem 32 assessores a mais do que tinha em novembro, viu, prefeito? Tem que ver isso, esse negócio. Era para cortar 30, ficou nos 30, mas 30 a mais, né? Rose, você não acha que o problema todo é que, daí eu vou voltar nisso, que as pessoas só pensam, na verdade, em política, não política partidária, não essa coisa mesquinha, esse ódio que rola na rede, aí, essa coisa e tal, na época de eleição, e daí que é o problema, porque na verdade as pessoas assim, elas não estão preparadas para inclusive fazer promessinha, né? Porque assim, eu acho que o cara só foi descobrir que para cancelar a taxa de iluminação, ele ia ter que subir o ISSQN, senão não conseguia, né? Mas eu disse isso para ele, né? Tá lá a promessinha lá. Quando você é complicada essa questão da taxa de iluminação, né? Porque nós temos hoje uma lei de responsabilidade fiscal. Pois é, mas nós já tínhamos no que ano passado. Sim, que normatiza aí as ações. E quando você tem que renunciar uma receita, você tem que colocar outra no lugar. Pois é, o único que falou claramente isso para mim foi o Alcir. O Alcir falou claramente isso. Porque já o Irto disse que ele era o Teixeirinha 2, a missão, ele também cancelava no dia seguinte. Então, porque a taxa de iluminação, ela veio como receita no orçamento do ano passado, aprovado, ano passado. Sabe por que os prefeitos da região de Piracicaba, todos eles não criaram a taxa? Porque criar a taxa é fácil. Acabar com ela que vai ser um problema. Eu não sei juridicamente agora o que vai ser feito, né? Porque... Ele já disse que vai fazer, ele está preocupado agora com os pontos escuros, como se não existissem os pontos escuros no ano passado. Porque quando você elimina uma receita, você tem que colocar outra no lugar, tendo a responsabilidade de sofrer a punição pela lei de responsabilidade fiscal. Pois é. Né? Agora... Com relação à questão dos cargos comissionados, eu não tenho como falar para você se era mais ou não eu da outra. Eu peguei e falou, comparei novembro do ano passado com agora. Com junho desse ano. Porque antes era uma incógnita, né, João, né, Pimentel? Mas eu acho que nem era uma incógnita. Sabe o que eu acho? É que ninguém, inclusive eu, é uma crítica que eu faço para mim mesmo, né? Sim. Até porque eu não acreditava que funcionasse. Ninguém foi lá no portal para ver se tinha lá, né? Porque daí não está explícito, tem que fazer o que eu fiz, eu perdi uns par de dias. Sim. Indo secretaria por secretaria, comparando, vendo quanto que tinha antes, quanto tinha depois, mas dá tudo lá. É um trabalho de garimpar, né? Não, é um trabalho de jornalista. Ou de vereador, né? Ou de vereador. Isso. Até porque eu como jornalista não ganho o que eles ganham como vereador.
Agora, é o que eu falei para você, da Secretaria da Educação, eu não tenho, olha que coisa, eu não tenho como te dar essa informação. Pois é, eu tenho, lá diminuiu. Olha que interessante, lá diminuiu. Eu não tenho essa informação para te passar. É só você entrar no portal lá e comparar. Só que a da educação é mais difícil, porque são 2.732 funcionários. Sim. Né? Eu não tenho certeza porque eu não participei da audiência pública. Agora, da saúde, que eu participei da audiência pública, eu não sei em números, eu sei em porcentagem de gasto de acordo com os gráficos que foram apresentados no dia. De acordo com os gráficos, ele está 0,3 o valor a mais do que era gasto na gestão passada. Não abaixou, porque a promessa era que ia diminuir. Mas eu também tenho que considerar que houve 4,5% de aumento salarial. Não, eu acho que na saúde ficou tudo como estava. Assim, tem algumas secretarias que são mais, vamos dizer, são menos manipuláveis. A saúde, a educação, até porque o quadro de funcionário, o DAI, o quadro de funcionário, você conhece a prefeitura, eu fui funcionário da prefeitura, é mais complicado. Daí o nego pega e vai nomear na cultura, no turismo, na ouvidoria, no gabinete. O gabinete está com 93. Eu queria saber onde cabe 93 funcionários no gabinete do prefeito. Mas isso, Pimentel, posso te chamar assim, Pode, né? lógico, do jeito que você quiser. Mas isso eu vejo por conta de toda a coligação que foi feita. Eram muitos partidos. Mas eu ia cortar na carne, querida. Eu não ia cortar na carne. Pois esse é um grande, vou chamar de desafio, para não falar outra coisa. Não, mas o pior não é não ter cortado na carne. É que como não teve programa de governo, planejamento, também não se montou equipe. Sim. E daí o que aconteceu, e continua acontecendo, é que está sendo feito, não está sendo montada uma equipe. Foi feita uma ocupação da prefeitura. Porque se você pegar o currículo das pessoas, de grande parte delas, desculpa, não dá para ser estagiário. Pra mim, não sabe que é guia de remessa, meu. Daí fica difícil. Para mim e para o grupo que eu pertenço, né, esse grupo que está surgindo aí em Rio Claro e muito forte, a gente está vindo muito forte. Me convida, eu vou gostar. Não sei se eu participo, mas pelo menos eu vou lá ver. Sei. Nós não pensamos que é dessa forma que se pensa uma política para a cidade. Uma política que vai visar o coletivo, não é dessa forma que a gente pensa. Nós estamos já fazendo algumas ações, inclusive, de oficializar mesmo o poder público para resolver alguns problemas, né, que nós estamos vendo aí, para que mesmo sem estar no poder, mesmo sem estar exercer a cidadania, exercer a cidadania plenamente. É isso. Porque é isso que a gente que eu estou fazendo, inclusive. É o exercício da cidadania plena, que não é só votar. Né? Então, assim, nós pensamos dessa forma, olhando a cidade. É por isso que eu te convidei para vir na entrevista aqui, inclusive. Eu estou invitando algumas pessoas também. Elas pensam que elas estão me invitando, eu também estou invitando elas. E nós temos, assim, o princípio de olhar a cidade com o olhar de quem vai somar e contribuir para verificar todos os problemas, como a gente pode resolver e como a gente pode trabalhar, mesmo não estando no poder legislativo ou no poder executivo, de forma que a lei, que a legalidade esteja presente nessas situações. Pois é. Né? Rose, não sei se você concorda comigo, que o grande problema, vou voltar, é cultural, não é de hoje. E as pessoas, o pior que é cultural, e agora, como o povo está mudando um pouco, né? O companheiro tem algumas coisas também. Você volta, viu, companheiro? Se não prender você. Então, é o seguinte, é a mesma situação. Eu prometo, eu não cumpro, eu falo de cambulhada, depois eu toco de cambulhada. E daí, é esse que é o grande problema. Assim, eu vou te contar uma história que você vai pasmar. A Secretaria de Cultura, no dia da posse da secretária Daniela Ferraz, em nenhuma unidade tinha um inventário. Não tinha um inventário. Daí, quando eu vi isso, eu falei para a Daniela, você liga para o prefeito, e diante de tudo que estava vendo lá, e fala assim, decreta emergência, chama o pessoal do jurídico aqui, e você vai lavrar, inclusive, para você se proteger, meu, que você não tinha. Mas... E ela abraçou. E daí, minha filha, se você não tem um inventário, que é anual, não é quadrienal, entendeu?
Daí fica Miguel, difícil, sabe? eu tenho Fica uma muito notícia triste para te dar. Lá na educação também não tinha. Também não tinha. Pois é, por isso que está sendo publicada aquelas doações lá agora. Então, agora eles estão fazendo um trabalho mais acirrado, eu estou percebendo assim, dentro da escola, não sei como está acontecendo nos outros espaços, mas ali dentro da escola eu tenho percebido o profissional que está acompanhando, que é do patrimônio, está indo, fiscalizando, fazendo levantamento e fazendo e colocando a... Mas aí que tá, ó, vou te dar um toque então, tá errado. Sabe por quê? Porque na verdade são os chefes das unidades, assim, é a mesma coisa que a Babônia aí, mandaram pedir para ela o patrimônio, ela disse que ela não tinha nada a ver com isso. Desculpa, você é chefe de uma unidade, o prefeito, o secretário, ninguém precisa te mandar fazer isso. É tua responsabilidade funcional. Ponto. Quem tem que tomar conta. Né? O prefeito não está em cada unidade. O cara do patrimônio, quem tem que tomar conta da unidade e mandar, até porque ganha salário para isso, é o chefe da unidade. Então... Isso é dever funcional, eu aprendi com a Dalva Cristofoletti. Eu tenho, assim, algumas vezes eu tenho dito que nós vivemos uma década perdida. Rio Claro, infelizmente, Rio Claro, ela passou por um momento, só foram 8 anos. Se você pensar... 12, né? Vamos falar que foi 12. Foi 12. 12. Eu vou falar dos últimos 8 que eu participei mais ativamente, certo. Tá? Não, os primeiros 4 não foram tão ruins como os outros 8. Então, mas eu não vejo como... Bom, os primeiros 4 não foram tão ruins que tá. Mas eu costumo dizer isso porque se você pensar que quando uma criança de 8 anos, no início do governo tinha 8 aninhos, no final ela tinha 16. Pois é. E então, continua assim, analfabeto funcional. Aí eu fico pensando nessas pessoas que presenciaram, que vivenciaram essa história. É uma década, são 8 anos aí. E o pior é que do ponto de vista da prefeitura é uma história que não está registrada, porque a bagunça, inclusive, é essa. É assim, e quem está entrando está achando que é verdade. Não existe ato público na administração pública que não esteja no papel, que não seja publicado no Diário Oficial. Isso é por isso que diz a burocracia, é porque é isso mesmo. Você concorda com a minha visão de avaliação? Concordo. Que nesses primeiros 6 meses um caos que foi encontrado nessa cidade. Concordo, mas eu discordo no seguinte, disse que ia pegar, ver o caos e contar qual era o caos. Eu já vi que não vai contar nada, não tem auditoria nenhuma. Aí é uma crítica que daí eu faço. É outra história. Tá. Né? Isso é uma crítica que eu faço e eu estou falando para você agora, porque eu já falei para as pessoas que eu achava que tinham que saber, eu já conversei com essas pessoas. Né? É uma crítica que eu faço. Precisa vir a público e contar o que aconteceu. Por exemplo, essa questão das quadras que eu te falei. Nós estamos sabendo isso desde janeiro. Eu não vi isso ainda na mídia, que nós tivemos que devolver dinheiro porque recebeu verba do governo federal. Então, mas fala assim no ou passando. Sabe qual que é o problema? Se você for frequentar bem a Câmara, você vai entender do que eu estou falando. Assim. Não existe oposição. É assim, na eleição, um briga com o outro, e depois todo mundo, como se os projetos não tivesse divergência nenhuma, todo mundo está no bem da cidade. E, desculpa, não dá para você compatibilizar. Eu não consigo, o meu projeto para a cidade não é igual nem o Dudu e nem o do Teixeirinha, desculpa. Aí eu vou ter que concordar com você e citar o Cortella, né? Porque o Cortella diz que um bom governo, ele precisa de uma ótima oposição, porque é uma ótima oposição que faz o governo crescer, que faz o governo fazer diferente. Pois eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu digo para você assim, eu prefiro que não tenha oposição, eu prefiro que assim, as pessoas entendam que elas têm que exercer a cidadania. Até porque, assim, vereador ficar chorando lá porque o prefeito não respondeu o requerimento, né? Me desculpe, mas é a história do salário. Eu acho que a cultura política está impregnada e não é só uma reforma política que resolve o problema. A reforma política é fundamental, mas assim, é a cultura política. Que assim, pode ter melhorado, mas as práticas continuam as mesmas. Você está entendendo? E daí lá na frente, quando tiver mais acomodado, daí a qualidade do serviço faz assim, ó.
Então, entendeu? e é nisso que a gente diverge, né? Esse grupo que eu estou dizendo para você, é nisso que ele diverge. Por quê? Eu vou estourar, viu, Afonso? Nós não acreditamos, não comungamos com o ideal de sociedade onde você tenha essas práticas. É preciso fazer diferente. É preciso pensar de forma diferente e por isso que esse terceiro... Eu vou ousar em dizer aqui hoje que nós somos essa terceira via que está surgindo aqui em Rio Claro, muito forte. Essa terceira via nasceu meio com um carimbo assim, meio equivocado, eu tenho problema. Ó, o Afonso veio dizer para mim que nós temos mais 2 minutos só. Tá e certo. hoje, ao contrário do que eu sempre faço com os meus convidados, eu vou te brindar assim com... Você não vai ter os seus 2 minutos de fama, porque eu já te dei 2 minutos de fama na outra vez. Eu quero que você responda para mim. A prefeitura anunciou que tem CND. Para quem não sabe, CND é a certidão de débitos, né, tributários, que precisa para poder dinheiro do governo federal, enfim. E essa coisa estava encalacrada num outro problema que dominou todo o debate político e que parece estar resolvido. Como você é conselheiro do IPRC, e aí, como é que a prefeitura conseguiu a CND? Os 90 milhões foram pagos, foi negociado antes desse governo, foi negociado agora, como é que ficou a situação? Olha, é CND, a CND. A CND, a certidão, dessa certidão negativa, né, ela não tem relação com o CRP. A CRP é Certidão de Regularidade Previdenciária. Certo. Hoje a prefeitura não tem a certidão, o CRP, a Certidão de Regularidade Previdenciária. Que legal, vivendo e aprendendo. Essa certidão Ô, dona Dalva, não essa tem. você não contou para mim. Ela tem a CND, que essa eu não sei, eu falar a verdade, eu não estou acompanhando a mídia esses dias que nós estamos em final de semestre e a demanda de trabalho é muito grande. Veio por release da prefeitura. Tá, eu não estou acompanhando. Eu vi muito assim, rapidamente, mas não fiz a leitura cuidadosa. E você sabe dizer se para ter essa CND não precisa da CRP? Então, eu acredito que não, porque a CRP é uma certidão de regularidade previdenciária. Quando você consegue uma certidão de regularidade previdenciária? Quando você está em dia com os seus repasses no Instituto de Previdência. Se for o governo federal, ele manda imprimir, diz que tem um déficit desse tamanho e finge que não é com ele. Olha, não é bem assim que funciona aqui do CRP. Não, estou dizendo lá. Ah, tá. Eu já não posso falar. Não, é lá. Agora, você disse de 90 milhões de reais. Eu não conheço essa dívida de 90 milhões de reais. Foi o que disseram durante a campanha inteira, que dá uma dívida de 90 milhões. O que aconteceu ano passado, né, que foi solicitado ao Conselho para ser feito um outro parcelamento, terceiro, né, de uma dívida, do déficit patronal, que é a parte que, vamos dizer que é a parte que o patrão paga da Previdência. É o patrão, isso. A prefeitura é patrão do servidor público. A parte paga da Previdência. Então, ele já estava, era a terceira vez que ele estava solicitando para o Conselho, né, mantendo uma prática de não honrar com os seus compromissos, e o Conselho não autorizou fazer essa... A história do terreno, então, é outra dívida, é outra coisa. Espera lá, que eu chego no terreno. Meu Deus do céu, tem que ser meio rápido, porque eu vou estourar um pouquinho, mas não dá para estourar muito. Vou tentar ser rápida. Um assunto complexo, bem rapidinho. Pois é. Então, foi feito por meio de vias judiciais, a prefeitura entrou na justiça e conseguiu o parcelamento. Não foi o Conselho que fez, foi por vias judiciais. O Conselho, no mínimo, não deve ter recorrido dessa decisão do juiz. Fizemos tudo que tinha que ser feito foi feito, sim. Entendi. Tá? Toda a parte jurídica foi realizada. Essa dos terrenos. A prefeitura ela pode oferecer imóveis, né, que no caso são os terrenos, para a dívida do déficit atuarial. O que é o déficit atuarial? É uma outra alíquota que a prefeitura ela paga quando ela monta um instituto de previdência no município. Quando um município ele traz o instituto de previdência, então ele tem como uma responsabilidade fazer um repasse de uma alíquota para que nos próximos 30 anos não falte dinheiro para a aposentadoria. Certo. É a garantia da aposentadoria. A garantia da aposentadoria. Entendi. Para essa, que venceu em dezembro, que era por volta de 15 milhões de reais, hoje está em 17, tá? O Conselho não aceitou. Por que o Conselho não aceitou? Porque ele enviou, comecinho de dezembro,
faltando aí um mês para terminar o ano, o mandato, e não mandou junto com esses imóveis que ela ofereceu um laudo. Não encaminhou um laudo geológico do terreno. Um deles é um que tem uma suspeita de mina de água, que é aquele perto ali do Banco do Brasil, na saída de Rio Claro. Certo, ou seja, na verdade então, proteção ambiental, não vai servir para nada. O conselho, ele não poderia aceitar um imóvel desse para quitar uma dívida sem analisar muito criticamente, com responsabilidade. Não, já fiquei mais tranquilo, porque assim, parece que assim, o conselho e o pessoal que está administrando o Instituto, que eu já achava que estava fazendo um trabalho bacana antes, parece que continua cumprindo a obrigação com os funcionários. Porque se ali cair algum doido, se for uns doidos ali, daqui 10 anos... Nós temos, o conselho é um conselho muito forte, né? Nós temos muita responsabilidade no que nós fazemos. E pode acontecer esse ano da prefeitura oferecer imóveis, porque em dezembro vence novamente, outro ano, né? Para essa dívida, não tem como. Por quê? Porque ela já virou dívida. Enquanto ela não vira dívida, ele pode oferecer para o déficit atuarial. Então, até o final do ano ele pode? Pode. Agora, se ele chegar no dia 1º de dezembro, oferecendo imóveis sem os laudos necessários, provavelmente o conselho também vai negar. Então, a mesma forma que o conselho, quando atrasou, nós tivemos a mesma postura do governo anterior, quando o Juninho atrasou o repasse do servidor. Foi o governo anterior. Nós tivemos a mesma postura nesse governo que a do anterior. Quando o Juninho teve um atraso, que o do Algimari teve, nós também fizemos a denúncia na instituição correta. Pois é, então, Teixeirinha, presta atenção, se você fizer que nem a sua secretária de Cultura fez, que ficou 6 meses, né, sentado em cima dos pareceres das entidades, se você não mandar logo lá para o pessoal do IPRC a sua proposta, corre o risco de você nunca resolver o problema. Uma última pergunta, Afonso, você segura a onda, mas tem que ser rapidinho. O que você acha dessa proposta que eu vi hoje lá na Câmara? Eu acho que é uma coisa que tinha que ser melhor pensada. Diz que não vai ter mais quinquênio, vai ser ano N agora. Como é que é essa história? Você está sabendo disso? Bom, o Estatuto do Magistério, nós temos anuênio. Já é anuênio? É anuênio, né? A nossa então, na verdade, isso aí só vai equiparar o resto, é isso que você está falando? E eu posso estar enganada no que eu vou te falar agora, porque para eu afirmar o que eu estou falando, eu preciso pegar a lei orgânica para verificar. Mas se eu não me engano, na lei orgânica é anuênio também. Por que eu estou falando isso para você? Porque o nosso estatuto, o nosso anuênio é 1%. Certo. Na lei orgânica, ela é 2%. Então, nós não podemos receber 1%, a gente recebe por 2%. Mas parece que o projeto que está na Câmara lá é 0,27%. Mas esse vai ser um papo que nós vamos levar. Assim, você será uma assídua convidada. Eu acho que as pessoas assim, que têm que dizer. Né? É o que eu estou fazendo, inclusive. Eu costumo dizer que assim, eu chego à conclusão, porque Rio Claro é uma cidade de surdo e de mudo. Né? E hoje tem um silêncio ensurdecedor na cidade. E isso é preocupante. Então, quando o silêncio é ensurdecedor, eu costumo dizer assim que a cidadania tem que gritar. Daí eu grito. Presta atenção, viu, Teixeirinha? Muito obrigado, Rosimeire. Pedi desculpa para você. No teu caso, não foi por outros motivos, foi uma falha minha, eu assumo. E muito obrigado. E eu quero agradecer muito você que teve a paciência de... Eu acho que vocês viram que a pimenta está um pouco mais apimentada. Porque realmente, se o povo não se indignar, a coisa vai piorar. Viu, Tiririca? Você é muito meu amigo, mas pior do que está, fica. Uma boa noite e a gente volta na próxima semana com o seu Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Obrigada e obrigado pelo convite. Tá bom. Seja bem-vindo.